Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da altura, do momento, do local. Então, hoje venho aqui falar-vos do perdão. Esse tão famoso e tão falado perdão. Perdão que parece que nos consegue libertar, consegue desbloquear a nossa vida, parece tornar-nos mais leves. E muitas pessoas andam à procura de o conseguir fazer, perdoar. E para esta nossa conversa de hoje, eu gostava de distinguir dois tipos de perdão. Parece-me ser importante. O primeiro perdão é o perdão a nós próprios. Tal como se fala de amor próprio, eu gosto de falar da paz própria, do perdão próprio. Esse é um perdão muito importante. Perdão a nós próprios. É muito difícil existir um estado de amor próprio, ou um estado de paz própria, sem haver essa capacidade de perdão próprio. Esse é o primeiro grupo. É um grupo que me parece importante, um tipo de perdão, o perdão próprio. E o outro tipo de perdão é o perdão ao outro, o perdão ao próximo, tal como se fala de amor ao próximo, o perdão ao próximo. Mas porquê é que é tão importante falar do perdão? E porquê é que será tão importante conseguir chegar a essa etapa de perdoar? O que parece que se observa é quando nós conseguimos perdoar alguém, e há aí depois algumas confusões em relação ao que é o perdoar, a memória daquilo que aconteceu não nos perturba tanto. Nós conseguimos olhar para aquilo que aconteceu com o tal carimbo do perdão e, eventualmente, quando a nossa mente passa por essa memória, aquilo já não nos perturba tanto. Isso é o que é uma das coisas que se pretende com o perdão. Se de vez em quando essa memória surge, nós não nos sentimos tão perturbados por isso, com aquela pessoa, ou com aquilo que aconteceu, ou connosco próprio. Se um dos benefícios do perdão é esse, isso é bom, é fantástico, nós conseguirmos atingir esse estado em que, se por alguma razão a nossa memória, a nossa mente passa por essa informação, nós conseguimos observar com alguma distância e não sermos tão perturbados por isso. Fantástico. No entanto, parece-me que algumas pessoas tentam chegar a esta etapa fazendo um trabalho de fora para dentro. Ou seja, é como se eu me fosse dizendo a mim próprio: perdoa, 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 tens que perdoar, obrigas-te a perdoar, etc. E eu vejo muitas pessoas assim à minha volta. Pessoas, alguns que são meus amigos, outros que são meus familiares, pessoas com quem eu trabalho. E nota-se pela conversa e pela descrição da situação que aquilo é uma espécie de semi-perdão, ou perdão plástico. Ou até mesmo, e volto a dizer, não é só em relação aos outros, mas em relação a nós próprios. Mas há pessoas que se dizem, em relação a elas próprias, já me perdoei. Mas depois vamos a falar melhor com elas e ainda há ali muita autorrecriminação, há muita zanga interna. Bom, e depois há também outras coisas que se associam ao perdão, que fazem com que o perdão seja difícil, para não ser impossível de atingir. Por exemplo, há muitas pessoas que me dizem: eu já perdoei, mas não esqueci. Mas para nós perdoarmos não temos que esquecer. Se nós obrigamos que com o perdão surja o tal esquecimento,
O nosso cérebro está a tentar cumprir uma missão impossível. Se coisas aconteceram na nossa vida, elas estão registadas. E só os vamos apagar se fizermos assim uma espécie de lobotomia, retirar aí os neurónios que armazenaram a informação. Não, portanto, é errado. Parece-me errado, tóxico e antipedagógico nós obrigarmos ou associarmos ao perdão o esquecimento daquilo que aconteceu. A ideia não é essa. A ideia é que no exercício de perdão, quando nós o conseguimos atingir, que essa memória já não nos afeta tanto, mas que a lembrança daquilo que aconteceu pode surgir. Agora, o impacto que ela tem sobre nós já não é o mesmo. E a médio e longo prazo, o que vai acontecendo, sim, é se nós, ao lembrarmos daquilo que aconteceu, já sentimos uma certa distância, já a coisa não nos perturba tanto, pode acontecer que nós já não nos lembremos com tanta frequência daquilo que aconteceu. Isso é diferente de esquecer, ok? Portanto, perdoar não é esquecer. Perdoar é eu ensinar-me a lembrar daquilo que aconteceu, mas de uma forma tão tranquila quanto possível, tão em paz comigo quanto possível. Isto é importante. Outro aspecto do perdão, que me parece também importante realçar. Se eu exerço o perdão para com outra pessoa, as coisas não têm que ficar iguais. Eu não tenho que ficar amigo dessa pessoa. E posso estar a falar do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Eu posso perdoar essa pessoa. Eu posso perdoar um colega meu. Eu posso perdoar um amigo meu. As coisas não têm que ficar iguais. Não precisam de ficar iguais. E muito provavelmente não devem ficar iguais. Eu posso manter a amizade com uma pessoa que eu quero bem, mas a minha amizade, ela reformata-se. A minha relação com essa pessoa, ela tem um formato diferente a partir daquilo que aconteceu. Continuo a gostar dessa pessoa, continuo a amar essa pessoa, continuo a querê-la bem, mas posso até chegar ao ponto de pensar, eu não quero esta pessoa na minha vida. Eu quero o bem, quero que ela esteja bem, mas sinto que ela está a fazer o seu caminho, perdoa, exerço o meu perdão, desejo-lhe paz e desejo-lhe bem, mas não preciso de a ter na minha vida. Portanto, isto é importante, associarmos ao perdão. O perdão não é o exercer de uma misericórdia infinita e um estado de complacência cega. Não tem de ser. Perdão é eu ficar em paz comigo e em paz com o outro. E se for caso disso, eventualmente ponderarei manter essa pessoa na minha vida ou continuar na vida dessa pessoa. Isso acontece muito num casal. Quando um deles comete uma deslealdade, uma infidelidade, é possível esse casal continuar junto. É possível, mas, no entanto, essa deslealdade, essa infidelidade que aconteceu, ela não pode ser apagada. Ela é observada, trabalhada, compreendida, refletida, e sobre isso que aconteceu, o perdão pode acontecer, a relação pode ser mais forte, mas não será igual. Portanto, também é importante este ponto em relação ao perdão, que não é uma complacência cega, que não é um passar o pano e limpar. Não. Parece-me ser importante identificar estas duas variáveis. Okay? E em relação ao perdão próprio. O perdão próprio é importante lembrar que a nós parece existir uma espécie de quase dever de perdoar a nós próprios. Se aos outros, eu diria a cada pessoa que está a fazer o seu trabalho interior,
que será facultativo e que o perdão poderá ser a consequência natural de um caminho que a pessoa vai fazendo, sem se obrigar a perdoar o outro. Quanto a nós próprios, aí é diferente. Penso que nós temos uma obrigação, entre aspas, de nos perdoarmos sempre. Sempre. Mesmo que nós tenhamos feito a coisa mais estúpida, mais idiota, mais violenta, mais agressiva, temos um dever de nos perdoar sempre. E atenção que esse perdão próprio a ser exercido não é uma concordância com aquilo que aconteceu. Para eu me perdoar a mim próprio, eu não preciso de concordar com o que fiz. Observo, entendo as circunstâncias e posso até chegar à conclusão que, sabendo o que eu sei hoje, eu provavelmente não faria aquilo que fiz naquela altura. E com este entendimento, eu posso permitir-me perdoar-me a mim próprio. Parece-me ser fundamental e indispensável este tipo de perdão, o perdão próprio. Eu trabalho muitas vezes com as pessoas nesta questão do amor próprio, nesta zanga própria e nesta etapa do perdão próprio. Tenho aprendido muito com as pessoas. E, felizmente, e cada vez mais, esse objetivo tem sido atingido. O perdão próprio. Lembrando às pessoas que é importante estarmos em paz connosco. Por mais violentos, por mais idiotas, por mais despropositados ou aparentemente injustificados atos que nós tenhamos cometido. É um exercício que devemos a nós próprios. Talvez isto tenha a ver com uma espécie de amor incondicional. Um amor incondicional que devemos praticar connosco próprios. Em relação aos outros, o perdão, eu só lembraria que o perdão não pode ser algo que nos é incutido, obrigado, impingido. O perdão ao outro é algo que tem que vir de dentro, deve vir de dentro. E como no início desta conversa vos lembrava, há muitas pessoas que começam a fazer o trabalho de fora para dentro, de cima para baixo. Admito que alguns o consigam fazer, mas parece-me sempre ser um trabalho de superfície. E esse perdão não vai sendo conseguido, vai sendo parcialmente atingido e muitas vezes adiado. Agora, que o ser humano tem um potencial fantástico de atingir esse perdão, isso podem crer que sim. A vida tem-me ensinado como nós podemos ser grandiosos, como nós podemos ser grandiosos no exercício desse perdão. Mas é fundamental que o sejamos sempre para connosco próprios. E em relação aos outros, eu tenho vindo a falar nestas conversas diárias, sobre outras etapas que são importantes para que esse perdão ao outro possa acontecer de uma forma mais natural. Etapas como observar, o compreender, olhar para além das máscaras, aceitar, sendo que o aceitar, também já falámos disso no outro dia, tem aqui algumas nuances um bocadinho diferentes daquelas que às vezes as pessoas pensam. E passando por essas etapas,
vamos chegando a uma etapa tranquila, natural de eventualmente perdoar. Temos de o fazer? Diria que não. Não temos que o fazer. Em relação aos outros, gostaria de lembrar que é facultativo. Que se quiserem, podem manter-se zangados e até, diria, não estranhem o que eu vou dizer, que alguma raiva, se o quiserem, enfim, têm direito a tê-la, mas tenham cuidado, porque há algo que é importante. Vocês têm direito a estar em paz. Acima de tudo, se esse perdão de facto é conseguido, aquilo que se consegue atingir também é esse estado de paz plena. Agora admito perfeitamente que algumas pessoas consigam atingir esse estado de paz, ou uma paz mínima, suficiente, sem se obrigarem a perdoar quem lhes fez tanto mal. Fica ao critério de cada um. Mas em relação ao perdão próprio, aos meus amigos e minhas amigas, esse nós devemos-nos sempre. É importante nós olharmos aqui para este ser como um ser, esta criatura que somos nós, como um ser que merece o nosso amor incondicional. Ok? E aí, esse exercício do perdão próprio, é fundamental. Estarmos em paz connosco é fundamental. Daquela frase, expressão que tantas vezes uso, luz, paz e amor no coração. A paz é que eu me refiro. A paz primeira, principal, fundamental, é a paz interior. Ela é possível, ela está ao nosso alcance e, desculpem a expressão, devemos isso. Devemos essa paz a nós próprios. E somos capazes de atingir. Então, para terminar aqui esta nossa conversa, reflexão, gostava então só de vos convidar a fazer um pequeno exercício. E, fechando os vossos olhos ou deixando-os abertos, como vos for mais confortável, façam uma respiração mais profunda, inspirando e expirando prolongadamente, inspirando calma, tranquilidade, expirando qualquer tensão, qualquer desconforto. Abram-se a sentir a cada inspiração, a sentir-se em ligação, a ligarem-se a uma luz, a uma energia, a uma fonte de sabedoria, a um símbolo de paz ou de amor. Nestas conversas que tenho tido aqui convosco, já falámos sobre isso e sei que cada um de vós se consegue ligar a essa luz, a essa paz, a essa energia tranquila, cada um à sua maneira. E sentindo-se em ligação com essa energia tranquila, gostaria de vos convidar a pensar em algo pelo qual vocês eventualmente se sentem zangados, algo que pode ter sido feito por vós e essa zanga ser uma zanga interna, ou alguém com quem vocês tenham eventualmente
essa falta de paz, essa zanga. Façam este exercício dirigido ou para vós, para algo que vocês acham que tenha sido um erro, uma falha que tenham cometido, ou façam este exercício dirigido para alguém, para com quem sentem uma zanga ou talvez até uma raiva. Se o fizerem dirigido a vós, observem-se nessa memória, recordem-na como souberem e puderem. Imaginem-se a aproximar desse ser que são vocês. E repitam mentalmente estas palavras. Eu não estou aqui para te julgar, não estou aqui para te culpar, para te acusar ou castigar. Eu não estou aqui para te julgar, para te acusar, culpar ou castigar. Eu estou aqui porque te quero bem. Observo o que tu fizeste, mas não quero estar mais zangado contigo. Eu quero estar em paz contigo e quero que estejas em paz comigo. Quem estiver a fazer este exercício para dentro, para si próprio, estas palavras devem ser repetidas. E se eventualmente vos fizer sentido, peguem na mão desse vosso eu, ou, se quiserem, deem um abraço. Se estiverem a fazer este exercício dirigido para outra pessoa, que vocês acham que errou convosco, permitam-se aproximar dessa pessoa e repitam mentalmente estas palavras. Sintam que estão, ao dizerem ou ao pensarem estas palavras, sintam que estão em ligação com uma energia tranquila que vos acompanha e protege nesta conversa. As palavras que dirigem a essa pessoa, mentalmente, são: lamento profundamente o que tu fizeste. Lamento profundamente o que tens feito. Lamento profundamente o que aconteceu. Acredito que tenhas os teus medos. Acredito que tenhas as tuas inseguranças. Acredito que tenhas os teus fantasmas. Acredito que tenhas as tuas guerras. Mas lamento que os tenhas projetado em mim. Lamento. Tenho estado com esta zanga no meu corpo, não a quero ter mais em mim. Tenho tido esta zanga no meu corpo, não a quero ter mais em mim. E tendo pensado nestas palavras, cada um de vós pode imaginar à sua maneira
uma espécie de pedra que sai do peito, algo denso que sai do coração. Imaginem-se a pegar nesse bloco, nesse elemento, nessa escuridão, losanga, pegar nisso com as vossas mãos e coloquem-na no chão entre vocês e essa pessoa, ou se quiserem, entreguem ao fogo sagrado da sabedoria universal para que essa energia densa se transmute. Despeçam-se dessa pessoa desejando luz e paz no coração dela. Luz e paz no teu coração. Afastem-se vocês também, seguindo o vosso caminho, e fazendo uma inspiração mais profunda, tragam a vossa atenção ao momento presente e abram os vossos olhos, calma, tranquilamente, talvez sentindo-se mais leves, talvez sentindo-se mais soltos, talvez sentindo-se mais livres, talvez sentindo-se melhor. Termino então aqui esta nossa conversa de hoje, agradecendo a vossa atenção, o tempo de antena mental, e muito grato a todos os amigos e amigas que vêm e ouvem estas conversas em vários sítios do mundo, não só aqui de Portugal, mas no Brasil e pela Europa. Já tenho recebido feedback de muitas pessoas que têm estado a ouvir estas conversas em muitas partes do mundo. Desculpem este horário, se não vos é assim tão conveniente, mas olhem, foi um horário que me apareceu aqui e eu estou a cumprir aquilo que me foi entregue. Fiquem bem, ou melhor ainda, desejo-vos tudo de muito bom e que tenham este dia pleno de luz, paz e amor no vosso coração, em todo o vosso ser, corpo e mente. Grato, grato, grato. Fiquem muito bem. Tudo bom.